Vamos lá. Na sexta questão da página 119, nós temos aí, considere as potências de base 10. Observando essas potências, calcule mentalmente. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Eu tenho 10 elevado a menos 1. Se eu tenho expoente negativo, significa dizer que eu vou colocar 0 à esquerda. Então, vai ficar 0,1. 10 elevado a menos 4. Quantos algarismos eu tenho que ter depois da vírgula? 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Contando com 1. Certo? Aí eu tenho 10 elevado a menos 5. Tenho que ter 5 algarismos depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 10 elevado a menos 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com 1. Quando ele elevar a menos 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando com 1 também. E aqui eu vou ter 10 algarismos contando com 1. 9 zeros, mais o número 1 daqui, fica valendo 10. Na sétima questão, eu tenho o seguinte. Ele diz aí, determine o número correspondente a. Agora eu vou ter números à direita. Professora, mas eu tenho um número inteiro. Aqui não é 1 mais. Não tem problema. Você vai pegar, você vai conservar esse número e vai acrescentar 6 zeros. Só isso? Ok? Só isso. Negócio simples. Aqui eu tenho 8, mas o meu expoente é negativo. Então vai ficar 0 à esquerda. Eu tenho que ter quantos algarismos? 4. 1, 2, 3, o número 8, ó, não é o número 1, conta com quarto, certo? 7,1 vezes 10 elevado a 5. Quantos algarismos eu tenho aqui? 1. Quantos zeros eu vou acrescentar agora? 4. 4 zeros. Por que, professora? Porque eu já tenho desconto de 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 246, 2,46 vezes 10 elevado à nona potência. Quantas casinhas decimais eu tenho aqui? 2. Então eu vou descontar do 9. Vou colocar quantos zeros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? 3 elevado a 10, 3 vezes 10 elevado a menos 7. Eu vou ter 0 à esquerda. Porque 3 é negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o número inteiro? 3. Forma 7. 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu tenho quanto aqui que eu tenho que ter? Esquerda. Vou contar uma casinha. E vou colocar mais quantas? 4, né? 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui, né? Oitava questão. Ele está em decimal e pede para colocar em notação científica. Então, qual é o número inteiro que eu tenho aqui? 4. Quantos zeros eu tenho aqui? 6. Então, 10 elevado a 6. Sempre base 10. Aqui, qual é o número inteiro que eu tenho? 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elevado a 11. Aqui eu tenho que número inteiro? 8. Mas eu tenho um porém. Eu tenho zeros à esquerda. Então vai ficar um número negativo. Certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar menos 5. Qual é o número inteiro que eu tenho aqui? 6. Quantos zeros eu vou obter? 7. 0 à esquerda. Qual é o número inteiro? 2 vezes. Quantos números eu tenho aqui ao todo? 10. Vai ficar negativo porque ele é esquerdo. Certo? E agora eu tenho a última, que é o número 1. Quantos zeros à esquerda? Juntando com 1 eu tenho menos 8. Tá? Então é só ter esse cuidado da direita e da esquerda. Esquerda fica negativo, direita fica positivo. Aí no livro, na questão, a gente tem uma tabela contendo os planetas. Então o que é que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o começo dele, que vai me dar aí 61 de Mercúrio. Aí eu sempre pulo uma casinha decimal de Mercúrio. Quantos
ter juntando com 1? 10. Tenho Vênus, vou pular uma casinha e eu vou ter juntando com 3, 11 algarismos. Na Terra, eu tenho 2 contando com 10 zeros, 12. Aqui eu tenho um algarismo contando com 10 zeros, elevado a 11. Aqui eu tenho, todos têm um algarismo, ó, tá vendo? Se vocês perceberem. Então, contando com a quantidade de zeros que tem. Se aqui eu tenho um algarismo, quantos zeros tem? 10. Se eu tenho um algarismo, quantos zeros tem? 14. Um algarismo, 13 zeros, né? Que tem lá. Contando com um algarismo, 12. Um algarismo, 12 também. Aí eu botei esse lembrete aqui. Contar sempre depois do primeiro algarismo quantas casas decimais tem. Viu que todos aqui, ó, eu dividi, não foi? Foi. Aqui, não foi? Por 1. Eu fui contando um. Então, se eu tenho um número, vamos supor, 48, aí eu vou contar uma casa, aí 4,8 e a quantidade de zeros. Então, 48 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, contando com 8. Ok? Ok. Dúvida?